Pastor Daniel, o senhor quer orar pela irmã Áshira? Pela palavra? Gente, não, posso orar sim. Posso orar pela vida dela. Tava acompanhando, até comentei com ela ontem que eu tava esperando para poder acompanhar hoje a live. E pedir que Deus possa abençoar a vida de todos. Querido e amado Deus, Pai de todo poder, Pai de graça. Neste momento apresentamos a vida da tua serva, Pai, que estará ministrando uma palavra que possa trazer, Senhor, consolação, conforto, edificação, que possa ser bênção nas nossas vidas, ó Pai. Abençoa todos que estão aqui, na janela, na rolagem, que as pessoas possam ser impactadas, Senhor, e possam, Senhor, se motivar cada dia mais a te louvar e a te servir. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Áshira, você fica à vontade, tá? No que Deus te conduzir, o comando está entre Deus e você, viu, irmã? Fica bem à vontade. Queridos, inicialmente eu quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo que excede todo entendimento, que ela possa guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Quero também agradecer a rica oportunidade que o Senhor nos concede e quero agradecer as orações, porque grande é a responsabilidade de trazer uma palavra que não é nossa, de trazer uma palavra que não nos pertence, mas que pertence ao Todo-Poderoso. E a Bíblia vai nos dizer que seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Me sinto feliz de fazer parte dessa confraria, de fazer parte desse momento. Agradeço primeiro ao Espírito Santo de Deus, depois ao Ale, que é o nosso anfitrião, que nos concede a oportunidade de, através dessa rede social, difundir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como nos diz o apóstolo Paulo, ela deve ser pregada a tempo e fora de tempo. Então, é isto. Antes de entrar no tema, eu ia trazer o tema A Samaritana que há em nós. Só que orando a Deus, Deus mudou o tema no meu coração e hoje eu vou falar a respeito de uma pequena palavra. A palavra chama-se anônimo. Esse vai ser o tema da mensagem. Nós vamos discorrer sobre os anônimos à luz da Bíblia Sagrada e o que eles significam e o que eles representam no reino de Deus. De toda sorte, eu gostaria de contar um pequeníssimo testemunho para ilustrar essa mensagem que eu trago da parte do Senhor, e eu ouso a dizer, eu tenho uma palavra de Deus. Conta-se a história desse testemunho que um irmão era analfabeto e ele propôs no coração de evangelizar o juiz de direito daquela cidade. De repente, ele se preparou, se consagrou, orou, surgiu uma oportunidade, o juiz daquela cidade o recebeu. E aquele irmão começou a falar do amor de Deus para aquele juiz ficou muito encantado com as palavras que saíam da boca daquele irmão. Quando o irmão concluiu, o juiz perguntou, eu queria saber de onde vem tamanha inspiração, quais os livros que você leu, de onde vem tamanha sabedoria. Aquele irmão disse, doutor, essa sabedoria ela vem do Espírito Santo de Deus. Mas antes de ir embora, eu queria ler para o senhor uma palavra, um texto da Bíblia. Só que o irmão não sabia ler, o irmão era analfabeto. E quando o irmão pegou a Bíblia, que foi fazer menção de ler, como ele não sabia ler, ele pegou a Bíblia de cabeça para baixo. E o juiz notou. E como todo crente na pessoa bendita de Jesus sabe, o Salmo 23 é obrigado a saber, porque se não souber, está longe da igreja. O irmão citou de cor o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o juiz percebeu aquilo, disse, eu quero lhe fazer uma pergunta antes do senhor ir embora da minha casa. Muito asperamente o juiz se manifesta. Eu quero saber, me diga a verdade, o senhor sabe ler ou não? Porque quando o senhor foi ler, o senhor pegou o texto e leu ele de cabeça para baixo. Ele disse, excelência, eu não sei ler. Eu citei um versículo que eu já tenho decorado, todo crente em Jesus sabe desse versículo, que é o Salmo 23. Aí o juiz começou a esbravejar e dizer, vá embora da minha casa imediatamente, não sei o que é que eu estou fazendo, perdendo meu tempo ouvindo um analfabeto, ignorante, sem instrução nenhuma. Ele disse, doutor, eu já estou indo embora, mas antes de ir, eu gostaria de lhe fazer uma pequena pergunta.
Imagine o senhor se chegasse na sua porta um burro com 2 jacás de ouro, um de um lado e outro de outro, dizendo que esse ouro é para o senhor. O que o senhor faria? Ele disse, eu ficava com o ouro e mandava o burro embora. Ele disse, pois fique com o ouro, que é a palavra que o burro já está indo. Amém? Fiquem com a palavra. Glória a Deus. Essa palavra que eu Amém. vou trazer, ela vem do céu e ela é ouro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero citar o texto que vai compor essa mensagem. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no capítulo 5 de 2 Reis, versos de número 4. Como eu tenho de cabeça, eu vou fazer a citação. Eu vou fazer ilustrando. Disse a moça à sua senhora: ah, se o meu amo estivesse na presença do profeta de Samaria, ele o curaria de sua lepra. Eu sei que essa história, meus queridos, é conhecida de todos da igreja, de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Essa é a história do general Naamã, um homem poderoso, um general que gozava de muito prestígio diante do seu rei, diante de sua nação. Porém, aquele general padecia de uma enfermidade que hoje conhecemos por hanseníase, mas coloquialmente se chama lepra, oriunda de uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Incrível! À época de Naamã, a lepra era uma doença incurável. Em 1915, nós encontramos uma mulher chamada Alice Ball, que morreu aos 24 anos de idade, mas antes de sua morte, ela conseguiu achar a cura para a lepra. E hoje nós temos as vacinas que curam a lepra, as medicações que curam a lepra, graças ao esforço dessa grande mulher que morreu precocemente, mas deixou o seu nome na história. Pois bem, a questão aqui não é sobre a lepra, não é sobre o que a lepra acarreta. O que nos interessa aqui é tratar das dificuldades que este senhor chamado Naamã tinha em casa. Era rico, tinha prestígio, tinha fama, tinha dinheiro, mas não era feliz, porque tinha uma enfermidade que obstava a felicidade daquele cidadão. E ele já havia procurado todos os médicos, ele já havia procurado todos os recursos, só que porventura ele não encontrou cura nenhuma. Eu ouso a dizer que aquela lepra foi colocada pelo próprio Deus. Ashra, você está maluca? Deus coloca doença? Coloca. Deus mata, Ashra, mata. 32 e 39 de Deuteronômio. Eu sou Deus que mato e faço viver. Eu sou Deus que faço descer a sepultura e faço subir dela. Vejam os senhores que a enfermidade de Ana, a esterilidade de Ana, foi colocado pelo próprio Deus. E a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, que Deus fez a ferida e Ele a ligará. Existem coisas nas nossas vidas que a gente pode achar que é obra de Satanás, mas às vezes tem o dedo de Deus ou tem a permissão de Deus para que a glória dele se manifeste. Portanto, pare de interrogar, pare de ficar se questionando. Tudo o que está acontecendo na sua vida só tem uma coisa, é para a glória de Deus. Não é por menos que Paulo pediu para ser curado de uma enfermidade e o Espírito Santo disse para Paulo, a minha graça te basta. E Deus está mandando te dizer nesta noite, a minha graça te basta. Aquele homem não era feliz porque ele não tinha mais uma vida conjugal com sua esposa. Porque a lepra impedia que ele tivesse uma vida conjugal com sua esposa. Era um homem casado, mas tinha um casamento de fachada, porque tinha uma lepra entre ele e a sua companheira. Muitos casamentos também hoje estão dessa forma, como o de Naamã. Casamentos leprosos, casamentos enfermos. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus que curou Naamã, ele também vai te curar, vai restaurar teu casamento, vai mudar a tua sorte, porque para isto ele se manifestou. Senhores, mas essa história ela é mais empolgante, porque nós aprendemos coisas e tiramos lições preciosas daqui. Vejam os senhores, que aquele homem tinha tudo, mas não tinha o principal, a felicidade.
E você acha que Deus está ou não está interessado na sua felicidade? Eu ouso dizer que Deus está interessado na sua felicidade, sim. Deus está tanto interessado na sua felicidade que a própria palavra de Deus vai nos dizer que Deus quer que nós tenhamos plenitude. Deus quer que você tenha plenitude. Não se conforme com o que você está vivendo, porque Deus não tem felicidade pela metade, Ele tem felicidade completa. Aquele homem, no meio de tanta luta, ele recebe um presente dentro da sua casa, sem saber que era um presente. Queridos, tem pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, que nós não sabemos no primeiro momento, mas que elas são presentes vindo da parte dele. Portanto, não rejeite as pessoas que Deus colocar em seu caminho. Em uma empreitada de guerra, Israel é invadido pelas tropas da Síria. Eles levam uma menina. E essa menina é tomada como escrava e ela vai para a casa de Naamã. Ela poderia ter ido parar em qualquer lugar, mas ela foi parar justamente na casa de Naamã. Um homem rico, um homem poderoso, porém leproso. É interessante quando você vai estudar o texto, ele vai usar essa expressão. Naamã era rico, Naamã era poderoso, gozava de prestígio diante do seu senhor, vírgula, porém leproso. Hoje Deus vai tirar o porém que te separa da felicidade. Tome posse disto. Hoje Deus vai pôr fim a este porém que te separa da felicidade e da plenitude que Deus quer que você tenha e que Deus quer que dela você goze. De repentemente, esta moça entra na casa de Naamã. Ela começa a ganhar a confiança de sua senhora. Eu quero abrir um parêntese para dizer que você precisa ser uma bênção. Abraão já estava velho, avançado em dias. Deus chama Abraão, tem um diálogo com Abraão e ao final, eu imagino que Abraão esteja esperando de Deus uma palavra, uma profecia, uma promessa majestosa. E Deus só faz uma advertência para Abraão. Abraão, sê tu uma bênção. Tem gente que é prova por onde passa. É prova na vida do marido, é prova na vida da mulher, é prova na vida do funcionário, é prova na vida do patrão, é prova na igreja onde congrega. Ele é uma prova só. Mas Deus quer que você seja uma bênção. Abraão, sê tu uma bênção. Se você não tiver capacidade de ser uma bênção, você também não tem capacidade de herdar as benesses que Deus tem para os seus. Aquela moça, ela entendeu que ela tinha que ser uma bênção. Imagine, senhores, uma menina, uma adolescente, porque a Bíblia diz que era uma menina. Uma adolescente que teve os seus sonhos abortados por conta de uma invasão estrangeira. Uma moça que tinha tudo para abraçar a depressão, uma moça que tinha tudo para se entregar à angústia mais profunda, porque ela estava longe da sua terra natal, longe dos seus pais, longe do aconchego do seu lar. No entanto, ela passou por cima de tudo isso, porque ela conservou a fé. Tem momento, meus queridos, que a única coisa que nos sobra é a fé. Tem momentos que a única coisa que nos resta é nos apegarmos à fé com unhas e dentes, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela moça perdeu tudo, menos a fé. Menos a fé. Tanto é que ela, gozando da intimidade de sua senhora, da confiança de sua senhora, ela chama a atenção da senhora e faz um comentário sobre o marido de sua senhora. Ela diz, quem dera que o meu amo, que o meu senhor, que o meu patrão estivesse na presença do profeta que tem lá em Samaria. Ele o curaria de sua lepra. Queridos, eu vejo aqui uma moça que é condutora de boas novas. Eu vejo aqui uma moça que é condutora de boas notícias. Tem gente que ao invés de conduzir, de pregar boas novas, tem gente que ao invés de dar boas notícias, ele só sabe falar mal, ele só sabe criticar, ele só sabe ver defeito.
Pare com essa murmuração infeliz. Siga o exemplo magnífico daquela moça que havia perdido tudo, mas não deixou de ser boca de Deus. Ela continuou sendo boca de Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da adversidade mais severa. Ela se deixou ser boca de Deus. Aquela mulher fica impactada, porque diante de um casamento bagunçado há longos anos, ela vê agora um fio de esperança. Vocês já prestaram atenção o quanto aquela moça era confiável? Se ela não fosse de confiança, a patroa não ia dar sequer ouvidos ao que ela dizia. Tem gente que já perdeu a confiança de todos. Por onde passa, ninguém confia mais, nem na palavra, nem na conversa. E Deus quer restaurar o seu nome também. Deus quer restaurar a sua confiança também. Deus vai fazer as pessoas voltarem a confiar em você, no seu trabalho, na sua palavra. Porque a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. Não adianta ter riqueza e não ter boa fama, não ter bom nome. Infelizmente, hoje os cristãos viraram motivo de chacota, estão perdendo o que a Bíblia chama de bom nome. Mas aquela moça, ela tinha um bom nome, ela tinha a confiança de sua senhora. De repente, ela conversa com o marido. O marido ouve. Quem te disse isso, minha filha? Foi a escrava lá de Israel que trouxeram aqui para nossa casa. O homem confiou na conversa da esposa, mas também confiou na conversa da escrava, porque a escrava era de confiança. E essa história é muito interessante, ela não para por aqui. O Naamã se organiza e vai ter com o profeta Eliseu. Quando Naamã bate na porta do Eliseu, o Eliseu não se dignou a abrir a porta para receber Naamã. O Eliseu se manteve onde estava. Eu estava estudando sobre o contexto desse texto. Alguns estudiosos afirmam que à época Eliseu estava enfermo. Por isso ele não se dirigiu a Naamã. Mas eu entendo que tinha algo além. Eu entendo que Deus queria quebrar o velho Naamã. Existem coisas nas nossas vidas que elas vêm para nos quebrar. Mas o mais importante é que o oleiro é capaz de reconstruir o vaso. Ainda que você esteja quebrado, Deus, como teu oleiro, vai te reconstruir. O Eliseu não se manifestou para ir ao encontro de Naamã, mas mandou um desafio para Naamã. Vá, banhe 7 vezes no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e você será curado de sua lepra. O Naamã ficou muito indignado. Ficou extremamente irritado. Ora, eu sou o Naamã, eu sou general, me respeite, porque eu sou general. Que é isso, meu querido? O seu título e a sua posição diante de Deus não avessora nada. Não significa nada. A única coisa que presta na vida de um crente é a unção. Se tem unção, você presta, porque você é conhecido na terra e é conhecido de Deus lá no céu. Agora, se você não tem, você é como o sal insípido, que não presta para nada mais, senão para ser pisado, como disse Jesus. O Naamã, ora, eu sou o Naamã. Eu pensei que este profeta ia se levantar, invocar o nome do seu Deus, colocar as mãos sobre mim e me curar, mas ele está mandando eu banhar em um rio. Tem gente que quer seguir o caminho mais difícil. E às vezes Deus está colocando o caminho mais fácil, mas ele quer o mais difícil. O infeliz quer o caminho mais difícil. Ei, calma. Deixa Deus fazer do jeito dele. Pare de inventar modinha. Pare de criar artifício. Deus trabalha como quer e do jeito que quer. Não era como Naamã queria. Naamã queria que o profeta fizesse um espetáculo. Mas não. Às vezes Deus quer trabalhar no silêncio. Às vezes Deus quer trabalhar na sutileza. Às vezes Deus não quer falar no terremoto. Às vezes Deus não quer falar na ventania. Às vezes Ele quer falar com você na brisa suave. E você vai achar essa brisa suave na comunhão, na madrugada, de joelho dobrado diante do teu Deus. Às vezes você está correndo atrás de um monte de repré, de raprapá, e no final não alcança nada.
Deus não vai falar com você ali. Ele quer que você volte a ouvir a voz dele na madrugada, no silêncio. Não é como você quer, é como ele quer. Alguém, ouçam e guardem isso. Sempre do lado de uma pessoa encrenqueira, que se acha, Deus, por sua infinita misericórdia, coloca alguém mais temperante, mais temperado do lado dela. Às vezes o homem é sanguíneo, aí Deus entrega para ele uma companheira mais mansa, mais compassiva, para justamente arrumar a coisa. E ali o Naamã saiu, como se diz, bufando de ódio. E um de seus funcionários disse: meu senhor, se o profeta te mandasse fazer algo mais difícil, mais complicado, tu não faria? Sabe que você tem razão? Deus vai usar a tua boca para resolver situações. Deus vai usar a tua boca para trazer o juízo daquela pessoa de volta, para ela cair em si, para ela tornar-se e trilhar o caminho que deve ser trilhado. O Naamã foi, tomou 7 mergulhos e foi curado. O que curou Naamã não foi o rio. O que curou Naamã não foi a água do Jordão. O que curou Naamã foi ele se despir de si mesmo e ouvir a orientação do profeta. O que traz resultado para a vida de um cristão não é a altivez, até porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra e a soberba precede a queda. O que traz resposta para a vida de um cristão é ele se despir de si mesmo e entender que é na hora de Deus, é do jeito de Deus, é no momento de Deus. Quando eu disse para os senhores que foi Deus que colocou aquela lepra em Naamã, aqui eu vou concluir e explicar rapidamente. Vejam que quando Naamã recebe a cura, Naamã era idólatra, Naamã servia a Rimon, o Deus de seu rei, o Deus de sua nação. O Naamã, após ter essa experiência com o Deus de Israel, com o Deus do profeta Eliseu, ele muda. E é interessante que ele diz: meu senhor Eliseu, eu quero que você me dê um pouco de terra, dessa terra de Israel, porque a partir de hoje eu não oferecerei sacrifício a outros deuses, senão ao Deus de Israel. Deus vai fazer um rebuliço e quem estava servindo a Baal no meio da tua casa vai retroceder e vai reconhecer o Deus de Israel, porque Deus vai entrar com salvação. E Deus fez esta grande obra, Oséias 6, Deus fez a ferida e ele a ligará, ele vai sarar. Deus permitiu a lepra em Naamã, para que Naamã tivesse uma experiência com o Deus de Israel. Existem coisas na nossa vida que não é o diabo fazendo, é a mão do Senhor para nos trazer de volta ao senso, à razão, ao juízo, ao bom senso e à fé. Mas a mensagem é sobre anônimos. Aquela moça, ninguém sabe o nome dela, mas a história dela causou uma revolução na vida de Naamã. O que Deus quer tratar aqui é que chega de querer nome, chega de querer fama, chega de querer ser notado, chega de aplausos. Deus não está no meio de tudo isso. Deus não está no meio de nada disso. As pessoas hoje estão, como Paulo diz, estão sendo amantes de si mesmas, estão ensoberbecidas. Você não pode dizer um A com elas, que elas já estão ouriçadas, estão feitas um siri na lata, estão a todo momento prontas para te enfrentar, para combater contra você, para brigar com você, esquecendo-se do que nos ensina a Bíblia Sagrada, que temos que ser cedo para ouvir, tardios ao falar. Deus vai começar a mudar as estruturas, vai começar a tirar a soberba, porque soberbo não recebe milagre. A soberba de Naamã ia fazendo com que ele voltasse com a lepra para casa. Mas quando ele abriu mão da soberba, porque Deus havia usado alguém para lhe aconselhar, lhe trazer de volta a razão, ele recebe o milagre. Aquela moça, ninguém sabe o nome dela. Aquela moça não teve o nome dela escrito, mas ela foi conhecida diante de Deus e diante dos homens, porque através dela Deus fez uma grande obra. E falando em anônimos aqui, para encerrar
encerrar e para concluir, eu quero citar 3 pessoas que também seguem nessa direção. Nós temos um homem chamado Jason. Nunca vi ninguém pregando sobre Jason, mas a história dele está registrada no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Jason era um homem que morava em Tessalônica. Quando o apóstolo Paulo foi pregar em Tessalônica, os judeus ficaram com inveja porque o Paulo começou a fazer um grande rebuliço ali. As pessoas começaram a se voltar para Deus. Os judeus começaram a perseguir Paulo, tentaram matar Paulo. O Jason pega o Paulo e esconde dentro de sua própria casa. Queridos, hoje nós estamos vivendo em tempos tão difíceis de manejar que as pessoas são incapazes de esconder alguém. Se elas conhecem o pecado de alguém, elas fazem questão de expor. Se elas conhecem o defeito de alguém, elas fazem questão de publicar. Pelo amor de Deus, Deus não te chamou para estar por aí semeando discórdia, contenda. Deus te chamou para ser bênção. Abraão, se tu uma bênção. Se você não é capaz de falar o bem, pare de falar o mal. Se você não é capaz de cobrir, não descubra. Aquele homem cobriu a Paulo. E olha que provérbio diz que a glória de Deus é encobrir o negócio e a glória do homem é descobrir. Pare de expor os outros, porque uma hora você também vai ser exposto, porque a Bíblia diz que com a medida que a gente mede, a gente também vai ser medido. Se você quer compaixão, você tem que começar a demonstrar compaixão, senão quando chegar a sua vez você não vai receber. E Jason escondeu o apóstolo Paulo. Você não ouve ninguém pregar sobre Jason, porque Jason era mais um anônimo, mas Jason fez toda a diferença. E a Bíblia vai contar sobre Jason, que os judeus, junto com as autoridades de Tessalônica, assaltaram a casa de Jason, invadiram a casa de Jason. Jason teve que pagar em dinheiro uma fiança para que Paulo estivesse coberto, guardado e escondido. Eu fico indignada quando eu vejo em TikTok cristãos aplaudindo quem fala mal de Jesus, pagando pau para judeus que esculhamba Jesus, achando lindo e aplaudindo e dizendo: nossa, que conhecimento, esse cara sabe, não sabe de nada, porque a Bíblia diz que Deus escondeu as coisas espirituais dos sábios entendidos, mas ele revelou para os pequeninos. Esse povo está cheio de uma falsa sabedoria, porque, como diz Tiago, a verdadeira sabedoria, ela desce do alto, ela vem do Pai das luzes. Ela não vem da academia teológica, ela não vem do Talmud, ela vem da obediência e da orientação que o Espírito de Deus nos dá. O Jason esconde o Paulo, e o Jason está na memória de Deus. É um anônimo, mas está na memória de Deus. Saiba, alguém pode não te reconhecer, mas você está na memória de Deus. Alguém pode não te enxergar, mas você está debaixo do olhar de Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo, e eles buscam os fiéis da terra. Deus está te guardando. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus. E por fim, eu cito uma mulher que também nunca ouvi ninguém pregar sobre ela. O nome dela não é escrito na Bíblia. A mãe de Rufo, capítulo 16 de Romanos. O apóstolo Paulo, quando começa a agradecer os irmãos que lhe ajudaram ministerialmente, ele diz: eu quero saudar a mãe de Rufo, mãe dele, mas também minha mãe. Aquela mulher acolheu Paulo como se Paulo fosse um filho. E hoje as coisas estão invertidas. Ao invés da gente acolher, a gente está dispersando. Ao invés da gente congregar, a gente está dissipando. Deus quer que você seja como a anônima mãe de Rufo. Que você agregue, que você congregue. Deus não te chamou para dividir. Deus não te chamou para espalhar. Deus te chamou para juntar. E se você não for capaz de reconhecer isso, você não serve para ser discípulo de Jesus. Porque Jesus, aqui eu encerro dizendo, ele disse: pelo amor que tende entre vós, é que sabereis que sois meus verdadeiros discípulos. Querido, querida, alguém pode não estar vendo o seu trabalho, mas ele está na memória de Deus. E eu finalizo citando Paulo, quando Paulo diz: eu sei que Deus é fiel para
guardar o meu depósito até aquele dia. Deus tem guardado para você, e as coisas que os olhos não viu, que o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Que Deus em Cristo abençoe a todos e fique com esta palavra. Não interessa se você é anônimo diante dos homens, você está na memória de Deus. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Obrigada, Ale.